Vou chamar então a Luísa Nogueira, que é CEO e cofundadora da Sensorama Design, uma consultoria global de inovação e design, com mais de 13 anos de experiência, especialista em estruturar estratégias de pesquisa, design que conectam negócios e experiência do usuário. Importantíssimo, defensora da liderança feminina, promove um ambiente que valoriza a diversidade e protagonismo das mulheres no mercado de tecnologia e design. Luísa, com vocês. Obrigada, Pri. Oi, gente. Tô surpresa com essa casa cheia tão cedo, de verdade. Eu quero ver se a minha apresentação vai aparecer e testar esse negócio antes de começar, porque eu não sou muito... isso aí. Design é bom negócio. Dicas práticas para vender o seu próximo projeto. Obrigada por todos vocês que chegaram cedo, vieram ver minha palestra. De verdade, eu não esperava uma casa tão cheia, tantas carinhas. Estava até pronta para perguntar se vocês tomaram café, mas eu espero que vocês tenham realmente tomado. Eu falo rápido, vou tentar falar mais devagar, mas se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me pedir para falar um pouco mais devagar. Gente, hoje eu vou falar de vender. E antes que vocês falem assim, cara, eu trabalho num lugar, eu não preciso vender design, eu vou falar mentira. Você, mesmo que você seja um colaborador de um lugar, você precisa, sim, falar com o teu chefe, com a tua chefe, e dizer, eu quero vender, eu quero fazer mais pesquisa, eu quero fazer mais discovery. Depois, quem aqui já é freelancer, precisou vender um projeto? Eu imagino que iria ter bastante freelancer. Essa palestra é muito para vocês. E para você que realmente, né, tem uma empresa, precisa vender, isso, de verdade, vai ter bastante dica prática. E antes de começar, eu quero dizer por que eu, Luísa, estou falando de vender. E eu trouxe essa foto, essa pessoa aqui, loirinha, sou eu mesma. A verdade é que eu vendo desde criança, então tem o clássico vender limonada na escola. Esse é meu irmão que estava comigo. A gente fazia desde esse tipo de venda, então é algo que sempre existiu comigo. Mas, de verdade... Começou, foi na UFSC, eu sou manezinha, para quem não sabe. Eu sei que tem outro palestrante que também nasceu na Carlos Correia, também nasci na Carlos Correia. Aqui na UFSC, depois vai ter uma palestra com o Salomão. O Salomão foi meu professor, inclusive, acho que foi ali no 5º período, que eu e Mariana é minha sócia que está aqui, foi onde a gente começou a vender design. E a gente vendia como freelancer, foi assim que a gente começou, então isso faz muitos anos. Aqui, nesse tempo, olha o celular que ela tem na mão, gente. Como a Pri falou, o tempo que a gente falava de flash, falava de outros tipos de animação. Mas foi onde tudo começou, onde a gente começou trabalhando como freelancers a partir da UFSC. Depois disso, a Sensorama, minha consultoria, hoje tem 13 anos junto com a Nana. Aqui tem uma foto de alguns dos nossos colaboradores, que inclusive também estão na organização do evento. Para quem não conhece, a Sensorama é nós somos uma consultoria especialista na parte de pesquisa e design estratégico. Hoje em dia, e aí só tentando explicar por que eu estou falando de vender, aqui tem alguns dos nossos clientes. Então, são 13 anos onde a gente vende pesquisa, vende design para todos esses logos e vários outros. Ano passado, por exemplo, a gente fez pesquisa em mais de 10 países diferentes. Começando tudo aqui, gente. Então, o nosso time hoje fica em Floripa, temos várias pessoas, sei que tem umas carinhas das pessoas aqui, mas tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Então, sim, dá para vender design, a gente está fazendo isso já faz bastante tempo, dá para vender design para uma empresa pequena, dá para vender design para a tua chefe, para o teu chefe, dá para vender design para a empresa grande. E agora sim, vamos começar realmente a te ensinar um pouco do que eu aprendi na prática nesses 13 anos. E aí eu falo que eu vou te ensinar sem você precisar chorar, porque nesses 13 anos, sim, já teve venda que me arrancou lágrimas, já teve venda que me deixou emocionada. Eu falo que um dos nossos primeiros grandes clientes, e é um cliente gigantesco, eu não sei se vocês conhecem, eu posso falar porque é bem que eu vou falar dele, a Cogna Croton. O primeiro grande projeto que a Sensorama vendeu, ele nos sugeriu que a gente aumentasse o nosso valor de hora. Então, vocês pensam que a gente consegue criar esse tipo de conexão com o cliente que sugere para a gente que aumente o valor de hora. Em compensação, a gente teve outros clientes realmente que demoraram mais de 6 meses para fechar um contrato e, no meio, me arrancou um monte de lágrima. Para você não precisar chorar, trago várias dicas hoje.
Queria só fazer um leve adendo. Eu não vou falar de prospecção, então eu não vou falar como que você pode conseguir o seu primeiro cliente, como é que você vai conquistar, como é que você faz encontrar alguém que tem interesse. Isso daria uma palestra por si só, seria uma outra conversa. Se você tem interesse de falar disso, me procura no Happy Hour, gosto do assunto, mas só isso aí são milhões de outras estratégias que a gente pode conversar. Então, tudo que eu vou falar hoje seria na ideia de que já existe. Então, eu estou falando de um mundo onde já existe interesse ou necessidade de um projeto. E aqui eu coloquei UX, mas pode ser design, pode ser branding, você consegue transferir o que eu estou falando, na verdade, para quase todo tipo de venda, especialmente se for uma venda complexa, que é o que a gente fala quando a gente vende design. Não é aquela venda de impulso, não é quer comprar, quero. É uma venda que vai modificar um negócio, que vai modificar uma empresa, que vai modificar um aplicativo, um site, que vai modificar uma identidade visual, não sei. Coloca o design onde você trabalha, que vai funcionar. Hoje eu vou falar de 4 grandes pontos, eu trago eles aqui para não ter nenhuma ansiedade, eu vou entrar no detalhe de cada um deles, mas é isso que a gente vai falar até o fim. A gente sendo eu, né? O primeiro deles, o que você precisa saber sobre um briefing? O segundo, como entender contexto pode te ajudar. Gente, contexto errei. 3, um exemplo prático, não tem como eu não trazer um exemplo prático para vocês. E no 4, eu vou falar de dinheiro. É importante falar de dinheiro com todas as palavras. Vamos falar de dinheiro, mulheres. Vale a pena. É assim que a gente consegue que nos paguem. E agora sim, o que você precisa saber em um briefing? Se você está esperando que eu te dê um formulário de que tem que ter um briefing, isso não vai acontecer jamais, jamais. Nunca um briefing vai ser um formulário. Lu, eu preciso saber X coisas. Claro que você precisa fazer perguntas, mas um briefing não é um formulário, não é um checklist. Um briefing vai ser sempre uma conversa. E mais importante, não abra uma apresentação. Você, a partir do momento, seja ela na vida, uma conversa pessoalmente, ou principalmente, hoje nesse mundo completamente digital, você vai fazer um call, um Zoom, você vai abrir uma apresentação. Essa daqui é a Sensorama, esse daqui sou eu. Na reunião de briefing, você acabou de colocar uma camada entre você e a outra pessoa. E já não vai funcionar. Começa conversando. Eu falo, it's not about you, não é sobre você, é sobre o cliente. Ah, mas como que ele vai saber quem eu sou? Aqui é uma... Não. A primeira conversa, você vai falar sobre o cliente, entender sobre ele, perguntar. Na segunda, você vai ter o teu momento de brilhar. E aí eu falo, a gente tem 3 grandes perguntas-chave que vai fazer o teu briefing funcionar bem. A primeira dela, motivo. Por quê? O que te motivou a fazer esse projeto? O que é a tua empresa? Qual é o motivo de você querer comprar design agora? A segunda delas, o que acontece se esse projeto não for feito? E a última, qual seria um resultado incrível? E aí eu trago 3 exemplos do que pode dar ruim, porque o dar bom é fácil, gente. O problema é dar ruim. Se você não entendeu o motivo, o que é muito comum, a Pri até falou, o cliente vai pedir um aplicativo bonito, um site bonito, dar um tapa na tela. Gente, quem nunca pediu? Vamos dar uma... Mas não precisa fazer uma identidade, só deixa bonitinho. E a dor real não é essa. A dor pode ser, gente, eu tenho um aplicativo, eu estou tendo churn, eu preciso trabalhar a retenção. Eu tenho que saber qual é o motivo. O como, o que a gente vai fazer, vem depois. E eu consigo te sugerir o que a gente pode fazer dentro do meu repertório de design, se eu entendi o motivo. E se não for feito? Gente, em vez de perguntar para quando que você precisa desse projeto, gente, essa é uma pergunta geralmente muito ruim de fazer num briefing. Você consegue descobrir o que pode dar errado e timeline com essa pergunta. E se não for feito? Cara, se não for feito, o evento que vai acontecer dia tal não vai funcionar. Agora você sabe a timeline de verdade, não é para ontem, tem um evento. Agora você entende se aquela pressa, aquela necessidade do cliente é realmente verdade, com essa pergunta muito melhor. Mas, principalmente, se não for feito, você consegue evitar problemas de escopo, problemas de mudança sem fim, vários outros problemas você consegue pegar com essa pergunta. E como alguém, né, que tem background de pesquisa, são perguntas muito melhores, muito mais complexas do que um formulário.
E aí, por último, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, o que eu quero chegar com isso, eu nunca vou saber se eu cheguei lá de verdade. Qual que é o resultado? E aí tem uma dinâmica de design que eu gosto muito de fazer, que é, numa headline, se você tivesse que me dizer em uma frase, em um tweet, esse projeto foi um grande sucesso, o que você falaria? E é assim que a gente sabe qual é o resultado incrível. Na Sensorama, a gente fala de superar expectativas. O que superaria a expectativa se esse projeto fosse entregue? E é aí que você mira para poder dar continuidade. Um exemplo prático seria esse, gente. Então, um cliente quer um redesign de um site. A Sensorama surgiu fazendo muito site. Hoje em dia, a gente quase não faz mais esse tipo de trabalho, mas quem precisa de um site? Para que você precisa de um site? Muito mais do que perguntar, me fala que cor você gosta, me dá um exemplo. O que esse site vai resolver? O que você está esperando em termos de métrica, taxa de conversão? E eu não estou nem falando se isso for um e-commerce, porque aí a conversa seria completamente outra. Eu quero que você desenhe um site, eu quero que você faça a minha identidade visual. O que você está esperando como resultado? E assim você consegue posicionar o design como um investimento, de verdade. Para que você tenha um alcance de tantos clientes em tanto tempo, você pode ter uma presença digital que vai ser traduzida num site. Para que você consiga se reposicionar como um branding, você pode refazer a sua identidade visual. Agora, a gente está entendendo o design não como algo que deixa bonito, não como uma peça, e sim como meio, como forma de você conseguir um resultado. E aí eu falo, minha dica de ouro, gente, como que você termina uma conversa de briefing? Marcando a próxima reunião. Porque lembra, eu não apresentei, eu não fiz proposta, o cliente não sabe da minha capacidade. Vai ser na próxima. E como que eu marco a próxima reunião com o cliente? Gente, assim, ó, funciona 9 de 10 vezes, tá? Em vez de falar, vamos marcar a próxima reunião, por quê? Por que eu não falo assim? Porque ele pode dizer, não. Porque ele pode dizer, vamos marcar, depois eu te mando um e-mail. Não, eu quero ter a certeza, eu quero a agenda. E aí eu uso um gatilho mental que é para ele já me responder sim, porque eu quero que sim que fique gravado na cabeça do meu cliente. E aí eu pergunto, você tem acesso à sua agenda? Sim, é claro que eu tenho. Eu estou aqui, eu estou no computador, eu tenho acesso à minha agenda. Agora vamos marcar. Por quê? Eu fiz um trick ali na cabeça dele para ele me responder o sim. Eu consigo a próxima agenda sempre. Gente, assim, ó, 9 de 10. Eu não consegui uma semana passada, porque ela precisava da agenda da chefe dela e não conseguiu. Mas 9 de 10 reuniões, eu marco, tenho a agenda garantida, e é assim que eu vou apresentar a minha próxima reunião, onde agora a gente tem bastante informação para brilhar. No quê? Poder explicar tudo isso, entender todo esse contexto e traduzir. Gente, de verdade, testem, depois me contem se funcionou, porque realmente funciona. Enfim, contexto, gente. Não tem como você fazer uma boa proposta, não tem como você pensar em estratégia sem você entender para quem você está vendendo, qual que é o contexto, com quem que eu estou falando, o que acontece na vida dessa pessoa. Eu preciso de informação. Sem informação, não é padaria, gente. Você não está vendendo pão, você não pega algo pronto e entrega. Você está vendendo design. Vender design depende de contexto. 3 exemplos de novo, porque sempre 3, gente. Qual que é o momento dessa empresa? Ah, gente, eu não estou vendendo para a empresa, eu estou vendendo para uma pessoa. Qual que é o momento dessa pessoa? Não, eu sou um colaborador. Qual que é o momento do teu chefe, gente? Da tua chefe? O que está acontecendo nele, com ela, na vida agora? Qual que é a época do ano que a gente está? E, por último, quantos decisores vão ter? São 3 perguntas muito boas para você pensar antes de pensar numa estratégia. Porque sem contexto, você vai vender errado. Ou não vender. Que talvez seja pior ainda, mas às vezes vender errado é pior do que não vender, gente. É verdade. E eu trago 3 exemplos também de consequências que acontecem quando você, por exemplo, não entende o momento do teu cliente. Na Sensorama, a gente costuma muito vender para empresa grande, mas e se uma startup chegar aqui a trabalhar com a gente? Pensando que um discovery, então, uma pesquisa, leva 4 semanas, 8 semanas, até 12 semanas. 12 semanas para uma startup já pivotou 2 vezes. Não vai nunca fechar um projeto comigo nesse tamanho. Faz sentido eu vender um discovery de 4 semanas para uma startup? Não faz.
Eu vou pensar em outra estratégia. Faz sentido a gente vender um manual de identidade gigantesco para alguém que está começando? Não faz sentido. Que momento está essa pessoa para eu conseguir entender o que eu vou sugerir? Depois, a época do ano. Gente, a época do ano faz muita diferença para a empresa. Orçamento de empresa, normalmente, é para usar naquele ano. Então, quando a gente pensa num projeto que vai começar ali, setembro, você pensa, gente, calcula para ele terminar naquele ano ainda. Vai fazer muita diferença se você está tentando vender, você entender qual é o momento do ano, o momento fiscal, para que o projeto caiba naquele ano, para entender como que a gente está falando de dinheiro, com quem tem dinheiro e precisa gastar dinheiro. Novembro é um dos melhores meses para se vender, porque a galera que tem o dinheiro sobrando ali, ó, é onde você consegue todos os projetos das sobras de dinheiro. É muito bom. Projetos em março, geralmente, são projetos que duram mais longos. Projetos em agosto, a galera já está desesperada que passou um semestre e não conseguiu fazer nada e precisa mostrar resultado naquele semestre ainda. Pensem nisso na hora de vender para a empresa. Com certeza vai ajudar a dar estrutura. E, por último, decisores. Gente, esse é um erro muito comum. Muitos caciques, muitos decisores, muitas reuniões, muitas apresentações, muitos ajustes. Sempre defina quem vai estar aprovando. Vai fazer muita diferença para a gente continuar. Eu trago um exemplo prático. E esse exemplo, dentro do time da Sensorama de Comercial, tem eu mais 2 pessoas. E aí a gente sempre fala que a gente nunca chega numa reunião, numa conversa, a gente nunca vai abrir uma conversa com alguém sem eu saber sobre a empresa. O que está falando, o que não está falando, o que saiu de notícias, o que eles estão comentando nesse momento. Eu vou dar um exemplo bem real. A gente trabalha muito com bancos. E aí, se vocês abrirem o G1 semana passada e tudo mais, falava de crédito consignado. Gente, teve uma grande mudança nisso. É incrível como a gente saber o que está acontecendo no mercado que a gente trabalha, faz a reunião funcionar melhor. A gente sabe o que está na notícia. Quando o cliente vem falar com a gente já entende o que está acontecendo naquele contexto. Todo o contexto vai fazer a gente acertar mais. Mas a minha dica é, você não precisa e não vai saber de tudo, mas tem que saber para quem perguntar. Eu falo que ChatGPT, por favor, para não dizer que eu não falei de AI hoje, eu trouxe só nesse slide. A gente vende muito para empresa grande. Empresa grande, eles são obrigados a dar os relatórios financeiros a cada X tempo. Já tentaram abrir um? Um saco, não tem como ler. Joga no ChatGPT e faz pergunta. Funciona demais. Eu quero saber o que está acontecendo sobre um mercado que eu nunca ouvi falar. Pergunta para o ChatGPT, gente, ele vai trazer isso em 4 frases. E depois, eu sou uma boa stalker, eu isso, eu aquilo. Gente, LinkedIn é stalker profissional. Eu quero saber se faz tempo que essa pessoa entrou, não faz. Gente, uma pessoa que acabou de entrar numa empresa quer mostrar trabalho, projeto diferente, projeto rápido, vamos entregar resultado logo. A pessoa está na empresa há 8 anos, outro estilo de projeto. Completamente diferente, vai fazer toda a diferença quando você vai conversar com essa pessoa. Esses dias eu tive uma reunião com uma cliente e eu sabia onde ela tinha trabalhado antes. A primeira coisa que eu disse foi, nosso cliente também, ela já se abriu, olha só. Se eu não tivesse dado uma stalkeada nela antes, eu não ia saber onde é que ela trabalhava antes e eu não ia ter essa prova social de que a Sensorama pode ser uma boa empresa para trabalhar com ela, porque a gente já trabalhou com o cliente. Enfim, vale muito a pena. Não usem Instagram, usem LinkedIn. Gente, agora sim, eu já tenho o contexto, eu já fiz o briefing. O que eu preciso fazer para fazer uma boa venda? Estruturar tudo isso numa proposta. Essa que é a verdade. Eu preciso entender, tenho o contexto, eu já sei o que o cliente precisa, eu já sei o que é resultado, eu já sei o que motivou, eu tenho o contexto, eu sei que ano a gente está, estruturo isso para que isso consiga ir para frente. E estrutura, eu falo que dá visibilidade do investimento. E aqui, como a maior parte do público, eu acho que entende de design e tudo mais, de UX, eu falo que quando a gente desenha uma jornada de usuário, um blueprint de um serviço, a parte mais interessante é você ter a visualização do todo, para visualizar, conversar junto, todo mundo ter o mesmo entendimento daquele produto, daquela jornada. É a mesma coisa quando a gente pensa numa estrutura de projeto. E eu acho muito engraçado que o pessoal da Sensorama está aqui e sabem que é verdade. Tudo que eu estou mostrando aqui é verdade mesmo.
esse daqui é um plano de trabalho da Sensorama. Não é só um plano de trabalho da Sensorama, eu não estou mentindo. É o último projeto que a gente vendeu. Obviamente, eu tirei o nome do cliente, porque eu não posso dizer quem é. Mas esse foi um projeto que a gente... Eu não preciso tirar foto, gente. Depois eu vou deixar isso com vocês, de verdade. Vocês vão poder pegar e usar de verdade, está bem de boa. Esse é um plano de trabalho real, que a gente vendeu semana passada. Projeto grande de pesquisa. São 12 semanas, 11. Dei desconto, é verdade. Só de pesquisa. O que é importante quando a gente olha para esse plano de trabalho? O planejamento é semanal, faz muita diferença, mas também é separado em grandes blocos. A gente chama de um mergulho, por quê? Para ficar bonitinho, gente. A pesquisa em paralelo, porque a gente está rodando 2 pesquisas em paralelo. E depois uma consolidação. Essa é uma pesquisa... É muito bom que eu estou vendo a cara da Mari. Que cliente será que é? Não posso falar. Mas é um cliente, gente, que hoje em dia tem 4 milhões de clientes deles. Eles querem chegar a 6. Esse é o projeto para ajudar a dar toda a estrutura de como que eles vão expandir para 6 milhões de clientes. Hoje eles têm 4. Puta projeto de pesquisa muito legal. O que a gente mostra para eles? Etapas claras. Então, todo o projeto da Sensorama começa com kickoff. Sem kickoff não tem projeto. Todo o projeto da Sensorama depois tem um workshop de business. O que é isso? Fazer download da cabeça do cliente e colocar no nosso time, porque ele já sabe muito do que ele quer. Só assim a gente vai conseguir dar continuidade. Mas está vendo como cada uma das etapas são muito claras, estão descritas. E depois a gente detalha as tarefas aqui. Lu, a tua proposta é só isso? Claro que não, gente. A gente depois também tem mais explicação. A gente está falando de uma venda de 11 semanas de pesquisa. Isso daqui é caro pra caralho, bem difícil. Tem bem mais slides na nossa proposta. Mas aqui traz o todo. E eu deixo claro ali, ó, a gente vai fazer 2 workshops com o time, 2 workshops com um tipo de pesquisador, pesquisa qualitativa presencial em diferentes áreas. Falei que era uma pesquisa grande, gente. E a gente tem muito claro quais são os entregáveis em cada uma das etapas. Talvez não tão claro para vocês porque está pequeno, mas eu juro que dá para ler na nossa proposta. E tem uma fácil visualização do todo. Quando, para um cliente, a gente mostra assim, o todo, ele entende quando que a gente começa, onde que ele vai ter que ter interação com a gente. O workshop, ele sabe que tem que ter o time disponível. Puta, quando que elas vão fazer a pesquisa com o cliente A? Quando que eu vou ter esse entregável? Quando que eu vou ter aquele entregável? Quando que começa a parte de consolidação? Tá tudo num lugar só. Geralmente, quando eu vou apresentar essa proposta, lembra? Eu cheguei na reunião e falei, tem acesso à tua agenda? Ele falou, sim, aí a gente marcou isso daqui. Até fechar esse projeto, não foi só essa reunião, gente, essa proposta aqui. Obviamente, estou falando de um projeto grande. Entre a gente conhecer o cliente e fechar um projeto desse tamanho, 7 reuniões em média. Às vezes 10, às vezes 3, 7. Acho que nessa foi realmente 7, tá? Mas essa daqui é o slide que a gente para. É aqui que a gente explica, é aqui que a gente fala. O resto, a gente manda por e-mail, ele vai ler ou não, no tempo dele, é onde vai passar. É aqui que a gente discute, é aqui que a gente ajusta, e esse daqui é o plano de trabalho que a gente entrega para o time, que vai realmente executar. Quando a gente passa para o time interno, também está tudo aqui. Como eu falei, depois tem esse QR Code de novo, não precisa pegar agora. Vocês podem ter acesso a esse plano, usar ele de base e fazer os planos de trabalho de vocês sem problema nenhum. Mas a minha dica sobre estrutura, e, gente, essa dica, de verdade, eu não consigo estressar mais do que, por favor, façam isso em todos os projetos de vocês sempre. A gente aprendeu quando a gente contratou uma empresa para refazer a nossa identidade visual. Nós somos uma empresa de design, a gente tinha feito o nosso primeiro logo, Mariana que desenhou, lindo, e depois a gente se especializou a trabalhar com design de produto, e hoje em dia a gente não faz branding, a gente não faz nada disso. E a gente queria refazer, então a gente contratou uma empresa. E essa empresa falou, eu quero falar com o cliente de vocês, eu quero isso, eu quero aquilo, eu apresento algo para vocês em 5 semanas, 6 semanas. E a Mariana, a gente se olhou e falou assim, você vai falar com o meu cliente? Fiquei ansiosa. Gente, o que eu faço da vida é falar com o cliente do meu cliente. Eu fiquei ansiosa quando alguém quis falar com os meus. Por quê?
Depois de 5 semanas, eles iam nos apresentar alguma coisa, ia ficar 5 semanas no escuro. E aí a gente olha para o nosso processo e a gente coloca isso. A gente tem uma reunião semanal com o cliente de acompanhamento. A gente não deixa o cliente no escuro. Eu falo que entrega final não deve ser novidade para o cliente. Ele aprendeu contigo em todo o processo. Lu, meu projeto é muito menor, só tem 2 semanas. Na primeira semana, você vai fazer uma reunião com o cliente. Talvez 2, se é tão pequeno assim. Então, deixar o cliente aprender, participar e, principalmente, corrigir os erros no meio do processo é o que vai garantir que você está aprendendo, que você vai fazer uma boa venda na próxima, que você cria relacionamento, que o projeto anda bem, que você volta no plano de trabalho se precisar. Porque, gente, vender design não é algo que você faz uma vez só. Você está vendendo o tempo inteiro. Então, se eu pudesse, de verdade, assim, ó, poucas dicas para vocês de tudo isso. A reunião de acompanhamento semanal parece uma reunião de operação, parece uma reunião que a gente está só entregando, mas é uma reunião que conversa com o comercial, que conversa com o plano que a gente está fazendo. É talvez uma das partes mais importantes de uma boa execução, de você conseguir trabalhar bem. Ótimo! E agora, a gente vai aqui para a parte, talvez a parte mais difícil que eu falo, quando a gente está falando com designers. Eu gosto de falar de designers, talvez com pessoas que trabalham com coisas criativas no geral. Falar de dinheiro. Falar de dinheiro parece que, quando a gente fala valor, coloca um preço, quanto é que custa? Todo mundo trava. Gente, se você tem medo de falar de dinheiro, o cliente vai ter medo de pagar. É simples assim. Ou você enche a boca e começa a falar de dinheiro, quanto que vale, o que funciona, o que não funciona, ou essa volta, essa troca não vai acontecer. Vamos lá, mulheres. O valor, o trabalho de vocês tem valor, vale dinheiro. A gente precisa de dinheiro para poder pagar nossas contas. É importante falar de dinheiro. Mas, se você acha que eu ia trazer, o valor de hora é esse... Não, gente, joga aí no Google, de verdade. Valor de hora, esse tipo de coisa, precificação, não é o que eu vou trazer nessa conversa. Eu vou trazer, de novo, 3 dicas. E são 3 dicas muito, muito importantes. A primeira delas, talvez, gente, se você é freelancer hoje em dia e você cobra R$100 a sua hora, promete para mim que você vai sair daqui e vai cobrar R$101,75 no meu próximo projeto. E vai vender mais. Eu tenho certeza. Absoluta. Quando você vira para um cliente e fala, quanto é que custa isso? Eu fiz as contas e vai custar R$3.455, parece que você fez uma conta. Mesmo que você não tenha feito, mesmo que seja um chute. Agora, se você falar quanto é que custa R$3.500, está mentindo. Não custa, nem fez conta nenhuma. Isso daí está querendo ganhar em cima de mim, eu tenho certeza. Números quebrados vendem mais. 48.700 é melhor do que 5.000, 50.000, 51.345 é melhor do que 50.000. Como é que você aprendeu isso? Lembra que eu falei que teve um cliente que me fez chorar? Foi com ele, há bastante tempo atrás. A gente estava também negociando um rate card, então era um valor de hora que a gente cobrava pelos funcionários, com uma empresa gigantesca, multinacional. O comercial deles mói os seres humanos, não é feito para seres humanos conversar com eles. Hoje em dia, dou risada, tá tudo bem, mas naquela época, 25 aninhos, gente. E a gente estava colocando um valor de hora cheio, até que uma pessoa maravilhosa falou para mim assim, põe quebrado no centavo e fala que você não consegue tirar mais nada dali. Fechou. É incrível como funciona. Eu não consigo estressar mais do que isso. Foi onde eu parei de chorar. Não chorem. Usem números quebrados. Próxima coisa é comparação ajuda. Esse investimento é menor do que um mês da sua equipe. Quanto que custa um mês da tua equipe? É muito bom para design, para layout, para UX. Falar, gente, desenvolver um produto errado é muito mais caro do que a gente pesquisar e desenhar primeiro. Isso é verdade. Mas se eu não trabalho com design, se eu trabalho com branding, com outra coisa, como é que você compara o valor, o custo mesmo, com algo que faça sentido para o teu cliente? Ancorar esse preço em algo que ele está acostumado, que tenha um valor mais caro ou semelhante, é muito mais fácil do que você simplesmente
passar um preço, isso quando você estiver falando de dinheiro. E também ajuda vocês a ter um pouco menos de medo de começar a falar de cifras. E depois, por último também, tô inseguro, tô aqui, tô ali, oferece opções. Mas a regra é clara, gente, se você ofereceu 3 opções, 70% das vezes o cliente vai na do meio. Então, esteja confortável com o valor do meio, porque provavelmente é aí que o cliente vai. Na verdade, se tem uma coisa que eu podia falar sobre grana, né? Não venda um projeto que você não esteja confortável, pelo amor de Deus. Não dê desconto além do que você pode. Nunca ofereça algo para um cliente que você não quer vender, porque depois você vai ter que honrar essa porcaria e não vai ser legal. Então, opções são boas, o cliente geralmente vai na do meio, funciona bem. Se o número for quebrado, mais ainda. E se você conseguir comparar com o investimento que essa pessoa já está acostumada a fazer, sucesso. Bom, minha dica aqui é uma dica muito simples. Lu, quanto que vale para fazer uma pesquisa? Não sei. Depende, me dá informação. Se eu falar uma pesquisa custa X, eu falo que é a mesma coisa que entrar, decidir escolher o preço antes de escolher escopo, escolher o preço da comida antes de olhar o cardápio. Não faz sentido. Eu nunca sei quanto é que... mas só me dá um cheiro. Eu não sei. Como eu falei, na Sensorama a gente trabalha muito fazendo pesquisa. Tem pesquisa que a gente vai fazer em uma semana, 5 entrevistas, 10 entrevistas. Se eu pesquisar alguém que usa shampoo, é muito fácil. Agora, faz a pesquisa com a pessoa que dá o nome do shampoo. Talvez eu não consiga fazer 5 pessoas em uma semana, eu preciso de mais tempo. Parece parecido, mas está tudo muito semelhante. Vai ser muito mais caro e muito mais demorado fazer uma pesquisa com 5 pessoas que fabricam shampoo do que usam shampoo. Então, eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de coisas muito semelhantes que têm valores muito diferentes. Então, primeiro pega com primeiro, lá em cima. Quando é que eu vou falar de dinheiro? No final da estratégia, onde eu já consegui transformar isso em valor. E depois, é isso. Vender resultado, não horas. 40 horas de design não significa nada. Quanto é que você está cobrando? 40 horas. E daí? Foda-se. 40 horas para dobrar a sua taxa de conversão. Muito legal. Aí eu quero. Quem não quer, né? Eu também quero. Só 40? Por favor, fala comigo. Mas é mais ou menos por aí. Além de você conseguir comparar. Então, 40 horas de design meus vale muito menos do que a hora do teu time. Também pode ser 60, também pode ser 20. Mas eu não vou só te entregar um layout, um desenho, uma pesquisa. Eu vou entregar a estratégia para você conseguir ter novos clientes, eu vou se reposicionar no mercado, ter um produto que realmente funciona, aumentar a taxa de conversão, diminuir. Geralmente, eu falo que sempre os problemas são os mesmos, né, gente? A gente quer o quê? Não quer deixar dinheiro na rua, a gente quer aumentar a taxa de conversão, a gente está perdendo cliente. Geralmente vai ser algo por aí. Mas aqui é onde a gente está conseguindo realmente transformar tudo isso no final. Aí eu falo, gente, se você pegar tudo isso que eu falei, colocar em prática, você consegue vender um bom projeto de design. 4 exemplos muito grandes. O que eu quero que você saiba? Briefing é uma conversa. Se você abrir uma apresentação na próxima reunião de briefing ou um formulário, de verdade, você vai vir à minha cabeça assim, você está errando. Descubra o motivo e o resultado. 2, contexto é rei. Gente, pesquise sobre a pessoa, dá uma pesquisadinha aí, 10 minutos de ChatGPT e LinkedIn, vai fazer a tua próxima venda ser muito melhor. Estrutura é visibilidade, deixa o cliente aprender junto, deixa ele saber o que está acontecendo. E, por último, precificação sem medo, sempre em números quebrados. Aqui tem o link para vocês fazerem download dessa palestra toda. Está aberto a estrutura se vocês quiserem usar. E se quiser falar comigo, eu vou estar por aí. Muito obrigada.